Boa tarde, eu sou a Flávia e hoje eu vou dar início à explicação NR29. A NR29, que é a Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, estabelece diretrizes de segurança e saúde para trabalhadores portuários. Esse ambiente de alto risco exige regras estritas devido à movimentação de cargas pesadas, operação de guindastes e manuseio de produtos perigosos. No item 29.1 é apresentado o objetivo, que é proteger a integridade física e mental dos trabalhadores portuários, minimizando acidentes e doenças ocupacionais. Ela assegura que todas as atividades sejam realizadas de forma segura, organizada e supervisionada. Temos a integração total, que aplica-se a todas as operações portuárias e a todos os trabalhadores envolvidos, incluindo os terceirizados e os sem vínculo empregatício fixo, como, por exemplo, conferentes de carga, trabalhos de manutenção, como limpeza, reparos, etc. Temos também o escopo abrangente, que cobre desde o embarque e desembarque de cargas até o transporte interno e apoio às embarcações, ou seja, refere-se à sua aplicação em todas as atividades de trabalho portuário e não apenas em algumas em específico. No item 29.2, temos algumas definições dentro dessa área portuária. Temos o trabalhador avulso, é o profissional sem vínculo empregatício fixo, escalado conforme a demanda do serviço portuário. Temos o operador portuário, que no caso seria a empresa responsável pela execução das operações de carga e descarga pela segurança dos trabalhadores. Temos a instalação portuária, que é todo espaço físico como cais, armazéns, pátios, dutos e equipamentos usados. Temos também os equipamentos de movimentação, seriam guindastes, empilhadeiras, talhas e demais meios utilizados para içar ou transportar materiais. Já no item 29.3, nós temos as competências e responsabilidades de cada uma dessas pessoas ou desses operadores dentro do trabalho portuário, como, por exemplo, os operadores portuários e tomadores de serviço devem garantir que as suas operações ocorram com medidas de prevenção, uso correto de EPI e cumprimento das normas de segurança. O OGMO, que é o órgão gestor da mão de obra, deve participar das ações de prevenção, oferecer capacitação aos funcionários e PCMSO, fornecer e controlar o uso de EPI e escalar apenas trabalhadores capacitados. Trabalhadores avulsos precisam cumprir as normas, usar corretamente os EPIs e EPCs, informar riscos ou defeitos observados. As administrações portuárias devem garantir infraestrutura e o cumprimento das normas da área dentro do porto. Nas embarcações, as operações só podem começar a autorização e garantia de segurança do comandante. Ou seja, em resumo, cada parte envolvida no trabalho portuário tem as suas responsabilidades em relação à saúde e capacitação e dos trabalhadores antes e durante as operações. Já no item 29.4, determina que o operador portuário, tomador de serviço e empregador, a administração portuária e o OGMO devem elaborar e implementar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme a NR1, trocando informações sobre riscos ocupacionais que possam afetar as operações portuárias. O PGR deve incluir os trabalhadores avulsos e considerar os riscos informados por todas as partes envolvidas. A administração portuária deve elaborar o seu PGR, considerando os riscos informados por operadores, tomadores, empregadores e OGMO, podendo incluir medidas de prevenção conjuntas. O OGMO também deve elaborar seu PGR e compartilhar informações de riscos com os demais. Todos podem definir mecanismos conjuntos de troca de informações sobre riscos. Os operadores, tomadores e empregadores devem manter procedimentos acessíveis aos trabalhadores sobre acesso seguro a embarcações, movimentação e manuseio de cargas, trabalhos em porões e espaços confinados, atividades em condições adversas e operações com cargas perigosas. Esses procedimentos devem estar de acordo com o inventário de riscos e o plano de ação do PGR e anexados no próprio programa. Em resumo, o item 29.4 determina que todos os trabalhadores de portuário devem criar, manter e compartilhar o PGR, garantindo que os riscos sejam identificados, controlados e comunicados entre todos os envolvidos. Já no anexo 1 da NR29 é tratado o dimensionamento do SESSTP, que é o Serviço Especializado em Segurança do Trabalhador Portuário, estabelecendo as regras para a definição do tamanho e da composição da equipe desse serviço, de acordo com a quantidade de trabalhadores portuários.
O objetivo é estabelecer os parâmetros para o dimensionamento de equipes de segurança e saúde no trabalho portuário. E o conteúdo detalha como deve ser a equipe de profissionais de segurança e saúde, incluindo o número de profissionais, suas qualificações e atribuições, com base no número de empregados em cada tipo de operação ou instalação. Ou seja, dependendo do número de trabalhadores nessa área portuária, deve ter tantos engenheiros ou tantos técnicos de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros do trabalho, etc. Oi, eu sou a Karen e hoje eu vou falar sobre a NR 29.5, movimentação de cargas. Essa parte da NR fala sobre como deve ser feita a movimentação de cargas nos portos para garantir a segurança do trabalhador. Ela trata de temas como planejamento de operações, onde deve ser feita planejamento, onde defina os métodos de içamento, equipamentos e responsabilidades. E capacidade de carga, onde nenhum dos equipamentos pode levantar um peso acima do indicado pelo fabricante. O posicionamento em estabilidade. As cargas devem ser içadas e transportadas de forma instável e equilibrada. Deve haver sinalização, como uso de sinais manuais ou sonoros. O objetivo dessa NR é evitar quedas de carga, tombamentos e esmagamentos, garantindo que toda operação de içamento e transporte seja feita com segurança. A NR 29.6, operações com containers, essa foca mais nas atividades e movimentação de carregamento e descarregamento de containers. Os seus principais pontos são a inspeção dos containers, que deve ser feita verificando o uso, especialmente de quando danos estruturais, vazamentos, presença de substâncias perigosas ou infestações. A identificação de cargas perigosas deve ser feita também, como produtos químicos, inflamáveis ou tóxicos, devem ser rotulados e separados conforme as normas da Organização Marítima Internacional. Também, equipamentos de movimentação, como empilhadeiras e pontes rolantes, devem ser operadas apenas com um pessoal habilitado e com manutenção regular. O seu objetivo é garantir a segurança em operações com containers, reduzindo riscos de queda, esmagamento e incêndios. A NR 29.7 fala sobre movimentação de pessoas. Essa parte da NR trata de transporte e circulação dos trabalhadores dentro de áreas portuárias e em embarcações. Seus principais pontos são acesso seguro ao navio, devem haver pontes ou escadas adequadas e firmes com corrimão. O transporte em embarcações. Ele deve seguir as regras de segurança, como o uso de coletes, são necessárias, pois as pessoas precisam ser bem iluminadas e bem sinalizadas ali no local. E o controle de tráfego também é muito importante, onde deve haver separação entre áreas de movimentação de cargas e de pedestres. O seu principal objetivo é prevenir quedas, atropelamentos, afogamentos e os acidentes durante o deslocamento dos trabalhadores no porto. A NR 29, anexo 2, define regras de segurança e saúde para quem trabalha em estiva, ou seja, em carregamento e descarregamento de navios, especialmente nos porões e convencers. Os seus principais pontos são planejamento e supervisão. Todas as operações devem ser planejadas e acompanhadas por pessoas qualificadas. Os equipamentos e ferramentas devem sempre estar em boas condições, inspecionados antes do uso e usados dentro do limite de carga. O acesso e circulação. O acesso ao navio e ao porão devem ser seguros, com escadas firmes em áreas bem iluminadas. As condições do porão precisam ser de uma ventilação adequada e o controle de gases antes da entrada dos trabalhadores. Os EPIs obrigatórios são capacete, luvas, calçados de segurança, cinto de proteção, protetor auricular e respirador conforme o risco. As cargas perigosas exigem identificação e sinalização e pessoal qualificado e treinado para o manuseio e emergência. As emergências devem haver um kit de primeiros socorros, plano de resgate e comunicação eficiente com a equipe. Em resumo, o anexo 2 da NR 29 busca garantir a segurança
nas operações, prevenindo quedas, esmagamento, intoxicação, incêndios e outros acidentes típicos nas atividades dentro do navio. Boa tarde, gente. Eu sou a Natália e eu vim falar sobre a 29.9, que é a atracação, desatracação e manobras. Essas operações devem ser feitas com comunicação clara entre a tripulação e o pessoal em terra. Só pessoas autorizadas podem participar e é preciso garantir sinalização, iluminação e equipamentos seguros durante as manobras. 29.9. Acesso a embarcações. O acesso deve ser feito por escadas, rampas ou pranchas seguras, com guarda-corpo, corrimão e superfícies antiderrapantes. É proibido usar equipamentos de guindar para o transporte de pessoas, exceto em resgates. Também devem existir boias salva-vidas e sinalizações adequadas. 29.10. Operação em convéses. Os convéses precisam estar limpos, desobstruídos e com piso antiderrapante. As áreas de riscos de queda devem ser isoladas e sinalizadas. As cargas devem estar fixas e bem arrumadas, garantindo boa visibilidade e evitando acidentes. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Eduarda, eu vou dar continuidade ao trabalho das meninas sobre a NR29, que é a Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Minha parte foi dividida em 5, então essa apresentação ela vai resumir as principais diretrizes de segurança da NR29. Então vai ser focado em porões, espaços confinados, máquinas e movimentações de carga. A primeira parte é sobre a segurança no porão, então ela é focada em prevenir quedas e garantir rotas de fuga. A boca de porão, elas são conhecidas como bocas de agulheiros, que são protegidas por braçolas, que são estruturas externas que circundam a abertura no convés de um navio, tipo escotilha. Então o objetivo é garantir que não tenha nenhum acidente de alguma pessoa ou algum material. O próximo são as escadas de acesso. Elas devem ser inspecionadas regularmente e devem estar sempre limpas. E no caso, se for alguma escada vertical, o risco é maior. Então elas têm que ter um uso de proteção de contra-quedas, no caso, né? Tipo guarda-corpos, gaiolas ou linha de vida também. O próximo é a estivagem e acesso. Então quando a estivagem, ela, no caso, como você monta a carga, ela não pode obstruir as escadas de acesso ou de fuga. Então o empregador ele deve fornecer um meio alternativo e seguro se o acesso principal não for viável. O próximo é a proibição, então é extremamente proibido o uso de escadas tipo quebra-peito para acesso, exceto em algumas situações, mas as situações elas devem ser justificadas e acompanhadas pelo SESNIT. O próximo é a locomoção e piso, então elas devem estar lá passarelas para os trabalhadores poderem circular. E o chão deve estar sempre limpo e sem alguma obstrução no caminho, nada impedindo para passar. Então essas de carga, cestas, águas devem ser retiradas. E por último é a filação, quando é usada para criar um novo nível de trabalho. Então a filação ela deve garantir que o equilíbrio da carga, né? E também que o piso esteja regular e seguro. Bom, a segunda parte é em trabalhos em espaços confinados. Então, a gente tem a aplicação integral, que é onde todas as operações em espaços confinados de tanques, caixas, devem seguir a norma regulamentadora número 33. Também tem a identificação, que é o dever do responsável mapear, identificar e sinalizar, né, de forma clara todos os espaços confinados que tem dentro do navio ou embarcação. Também tem a prevenção e implementação, então as medidas são obrigatórias, que inclui isolamento, sinalização e avaliação inicial da atmosfera lá dentro. Então, o empregador deve garantir a emissão da permissão de entrada de trabalho e a presença do vigia. Por último, tem o monitoramento, então deve ser monitorado a atmosfera lá dentro para caso seja seguro para o trabalhador poder trabalhar. A terceira parte é sobre máquinas e equipamentos, então ele vai focar na conformidade técnica, né, e capacidade da carga e procedimentos de manutenção. Tem a conformidade legal, que é onde todos os equipamentos devem atender os requisitos da norma 29 e também da 12. A capacidade de carga, que é onde a capacidade máxima de carga deve ser visível e não pode ser ultrapassada. E também tem a operação segura, que são operações de alto risco, que ela exige APT. Então, somente trabalhadores, como o Magossi falou, capacitados, habilitados e autorizados podem operar essas máquinas. Temos também a medida de prevenção em veículos, que eles devem ser equipados com sinalização sonora, luminosa para marcha ré, buzina, retrovisores, câmeras e também sistema de iluminação em perfeito estado.
Temos a manutenção também, que é onde ela deve seguir todas as regras e recomendações do fabricante. E o equipamento, na hora da manutenção, ele deve ser desligado e bloqueado com o protocolo LOTO, no caso, que é bloqueio e sinalização, e para evitar acionamentos acidentais. Temos a tabela de carga, né, que é quando o equipamento de içamento de tipo guindaste, ele deve ter sua tabela de carga fixada de forma clara e visível para o operador. Tem os acessórios, que são os acessórios de estivagem, tipo lingas, moitões, e eles devem ser inspecionados visualmente antes de cada uso. Então, tipo, se ele tiver algum problema, não pode ser usado. E deve ter a marcação visível da capacidade máxima de trabalho, se for aplicado também o prazo de validade. Na quarta parte, detalha a gestão documental e inspeção de condições de trabalho. Então, tem a certificação e relatório, que é onde todos os equipamentos e acessórios precisam ser inspecionados e certificados que estão em condições boas para uso. Temos também a documentação, que é onde o operário portuário deve manter um registro completo de todas as inspeções, todos os históricos de acidente também de cada equipamento. A inspeção diária, que o operador é responsável por realizar isso, né, que é o checklist antes de iniciar cada jornada. Temos os acessórios de cabine também, que eles devem ser seguros, como o rodapé, piso antiderrapante. As cabines elas devem ser limpas, climatizadas e permitir visibilidade total. Então, o operador tem direito a pausas para reduzir a fadiga, no caso. Temos também a condições de segurança, que é proibido operar equipamento com avaras. Então, tipo, em caso de algum dano estrutural, a operação ela deve ser interrompida e o trabalhador só pode retornar com um reparo ou um novo laudo. Para a última parte, a gente tem ligamento e desligamento de cargas, que desligamento é onde você amarra e desligamento é quando você faz o oposto. A gente tem a regra para execução segura, né, da movimentação de carga, focando na comunicação. Então, a gente tem a verificação inicial e técnica, que é onde o sinaleiro e o ligador eles devem verificar as condições do acessório. Temos a tensão, que é onde evita ângulos excessivamente abertos, então não podem, porque eles podem causar problema na hora de um risco de ruptura, no caso. Temos acesso às cargas, que é onde o trabalhador ele deve usar as escadas ou um meio de acesso seguro para realizar o ligamento e desligamento. Temos também a segurança pessoal, que é proibido transportar objetos soltos, tipo ferramenta, peça, então o trabalhador deve usar uma bolsa para poder colocar eles. Também temos o sinaleiro, né, que ele deve ser facilmente identificado por conta das vestimentas de alta visibilidade, né, e ele deve ser posicionado em um lugar seguro e com visibilidade para o operador e da carga, e também deve ser treinado por códigos de sinalização. Também temos a comunicação remota, então se a comunicação visual for impossível, deve usar algum tipo de rádio ou telefone para poder se comunicar. E por último é a proibição total, então não pode a permanência de uma pessoa sobre a carga, é extremamente proibido. Esse foi meu trabalho, muito obrigada pela atenção, agora eu vou passar a palavra para os meninos. Boa tarde, meu nome é Henrique, o nosso grupo é composto eu, o Murilo, o Matheus e o Derek. A gente vai falar sobre NR29, que é segurança e saúde no trabalho portuários. A gente vai falar agora um pouco sobre a 29.16, que é operações com containers. Ela define medidas de segurança para a carga e descarga de containers, que tem equipamentos que devem ser com travas automáticas, indicadores de travamento. E quando houver trabalho sobre containers com altura superior a 5 metros, deve-se usar certo a gaiola projetada por profissional habilitado, com fixação para cintos e dispositivos de segurança. É proibida a permanência de qualquer trabalhador sobre containers durante movimentação. O acesso ao interior é só permitido com atmosfera segura. Agora eu vou falar um pouco sobre a 29.17. Operações com grânulos secos, que regula o manuseio de materiais sólidos a grânul, como grãos, minérios e carvão. Devem ser evitadas formações de barreiras e deslizamentos de carga. É proibida a permanência de qualquer trabalhador em porões com risco de deslizamento. Riscos devem ser avaliados considerando o ângulo de repouso do produto. Veículos e vagões devem estar cobertos sempre. Armazéns e cilhos só podem operar após liberação de profissional habilitado, quando houver risco de gases ou falta de oxigênio. Agora eu vou falar sobre a 29.18, que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio.
Ela trata de circulação de movimentação segura de cargas nas áreas portuárias. Deve existir um regulamento do tráfego interno para veículos, pedestres e equipamentos. As vias precisam ser bem conservadas, sinalizadas e iluminadas. É proibido transportar pessoas em compartimentos de carga. Devem ser adotadas medidas para evitar quedas de cargas e pessoas. Agora eu vou falar sobre a 29.19, que é segurança em armazéns e silos. Apresenta requisitos para a segurança de locais de armazenamento. Deve possuir sinalização horizontal e vertical para indicar a área segura de riscos, locais com possibilidade de atmosferas. E também pode indicar, tem que identificar as áreas classificadas, usar materiais e equipamentos certificados, adotar medidas de prevenção contra explosões e incêndio e ter procedimentos de segurança para serviços quente e manuseio de produtos. Bom, isso foi minha parte do trabalho. NR 29.20 Segurança nos trabalhos de limpeza e manutenção. Regulamenta as atividades de limpeza e manutenção em embarcações e áreas portuárias. Devem ser seguidas as regras da NR 30, especialmente o item 30.14, Segurança e manutenção de embarcações e operação. É proibida a realização simultânea de reparos e operações portuárias que possam colocar o risco em saúde e segurança dos trabalhadores. Trabalhos de recondicionamento de embalagens devem ocorrer fora da área de movimentação de carga. Se não for possível, a operação deve ser interrompida até a conclusão do serviço. O recondicionamento de embalagens de cargas perigosas exigem vistorias prévias e avaliação de riscos por profissionais responsáveis, que devem definir as medidas de proteção coletiva e individual. 29.21 Segurança nos serviços de vigia de portuário. Define condições de segurança e conforto para o trabalhador que atua na vigilância. Quando não houver proteção adequada contra intérpretes, deve ser providenciado abrigo para o vigia, com medidas de proteção contra sol, calor, frio, umidade e vento. Caso haja movimentação de carga sobre o portuário, o vigia deve se posicionar em um local seguro, fora da área de risco. O acesso fornecido ao vigia tem que ser encosto a formato anatômico, garantindo conforto e apoio lombar. 29.20 Iluminação dos locais de trabalho. Estabelece níveis mínimos de iluminação nas operações portuárias. Os locais de operação, a bordo ou em terra, devem ter mínimo de 50 lux de iluminamento. Áreas de acesso e circulações devem ter mínimo de 10 lux em todas as suas extensões. Essas medidas visam garantir a visibilidade e segurança durante as atividades portuárias, especialmente noturnas. 29.23 Transporte de trabalhos por via aquática. Define regras para o transporte seguro de trabalhadores portuários e embarcações. As embarcações de transporte devem seguir as normas de autoridade marítima. Os locais de embarque e desembarque fixos ou flutuantes devem possuir dispositivos que evitem quedas na água e reduzam o risco de impacto das embarcações contra os cais ou flutuantes. NR 29.24 Locais frigorificados. Atividades em câmeras frias ou áreas frigorificadas devem ser realizadas com EPI e vestimenta adequada ao risco térmico. O tempo de exposição deve seguir o regime de trabalho com pausa de recuperação térmica, conforme o anexo da NR 29. O objetivo é evitar o choque térmico e preservar a saúde dos trabalhadores expostos às baixas temperaturas. NR 29.25 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. As instalações sanitárias, vestiários, refeitórios e locais de repouso devem ser mantidos pela administração do porto e seguir a NR 24. Locais de aguardo devem oferecer conforto e segurança, com piso e paredes laváveis, cobertura, ventilação natural, conforto térmico e acústico e assentos suficientes. Locais de repouso são obrigatórios para operadores de grandes equipamentos e devem ser climatizados com isolamento acústico e mobiliário adequado. Distância máxima até sanitários é 200 metros. Em embarcações sem banheiro em boas condições, o operador deve fornecer instalações sanitárias móveis próximas. O transporte de trabalho dentro do porto deve ser feito por meios seguros. NR 29.26 Primeiros socorros e outras providências.
Toda instalação portuária deve dispor serviço de urgência próprio ou terceirizado com pessoal treinado e equipamentos adequados. Durante as operações portuárias, deve haver um integrante do serviço de urgência presente e identificado. Devem existir cestos suspensos, macas e outros recursos de resgate próximos aos locais de trabalho e em boas condições. Para operação em alto mar, é obrigatória comunicação eficiente e remoção rápida do acidentado. Em caso de acidente grave ou fatal, o responsável deve comunicar imediatamente à capitania dos portos e às autoridades competentes, mantendo o local isolado até a investigação. NR 29.27 Operações com cargas perigosas. Cargas perigosas devem estar classificadas e sinalizadas conforme o código IMDG e possuir ficha de informação de segurança acessível aos trabalhadores. Operações com cargas variadas só podem ocorrer com permissão de trabalho e medidas preventivas. Há regras específicas para cada classe. Explosivos. Classe 1 é embarque direto, sem abastecimento simultâneo, sem reparos próximos. Inflamáveis. Classe 2.1 e 3. Inspeção de mangueiras e proibição de fontes de ignição. Radioativos. Classe 7. Exigem autorização da CNN e presença de supervisor radiológico. Corrosivos. Classe 8. Evitar contato com água e calor e dispor de material absorvente. NR 29.28 Plano de Controle de Emergência, PCE. O PCE deve ser elaborado e implementado pela administração portuária e pelos titulares das instalações. Deve prever resposta a incêndios e explosão, vazamentos de produtos perigosos, poluição ambiental, condições climáticas adversas, queda de pessoa na água e resgate de acidentados. O plano deve conter responsáveis técnicos e coordenadores, equipe de emergência e substitutos, cenário de risco e procedimento de resposta, meio de comunicação e contato com autoridades, orientações a visitantes e trabalhadores, cronogramas e registros de exercícios simulados. Deve incluir ações para proteger a comunidade vizinha em caso de acidentes graves. São exigidos 3 simulados anuais por tipo de cenário, abrangendo todos os turnos. A participação nas equipes é voluntária e todos devem ser treinados durante o horário normal de trabalho. O PCE deve estar disponível em formato eletrônico e ser integrado ao plano de ajuda mútua, PAM, do Porto. Bom dia, meu nome é Derek e hoje eu vim falar sobre o plano de controle ou PCE. O plano de controle funciona basicamente pela identificação da empresa, nome da empresa, endereço, CNPJ, responsável técnico, exemplo, eu mesmo, telefone de contato e atividade principal. Vamos supor que a empresa trabalha com eletricidade ou fogos de artifício. Atividade principal, eletricidade ou fogos de artifício. 2. Objetivo: estabelecer diretrizes e procedimentos para atuação imediata em situações de emergência, minimizando danos humanos, materiais e ambientais. 3º ponto: abrangência. Aplica-se a todas as áreas, colaboradores, visitantes e prestadores de serviço da empresa. 4. Tipo de emergência: incêndio, vazamento de gás ou produto químico, acidente com vítimas, curto-circuito, pane na eletricidade, essas coisas, desabamento, estrutura comprometida, inundação, alagamento. 5. Vem a nossa equipe de emergência e a função de cada: coordenador de emergência, brigadista líder, socorrista, apoio à evacuação. Ambos, a gente precisa do nome, do telefone e da função durante a emergência. Ambos, de todos. E da assinatura deles para caso aconteça alguma coisa do tipo. Você já sabe quem foi os responsáveis, você já sabe de quem que você vai atrás ou quem que você vai deixar de ir. 6. Procedimentos de emergência ou comunicação de emergência: identificar os tipos de ocorrência, acionar brigada, segurança ou corpo de bombeiros, 93. Comunicar a coordenação e evacuar a área se necessário, o mais rápido possível. 2º ponto: evacuação da área: dirigir-se às rotas de fuga sinalizadas, não usar elevadores, reunir-se ao ponto de encontro, realizar conferência de pessoal. 3. Combate inicial, se seguro:
Utilizar... Oi! Manutenção e revisão. Revisar o PCE anualmente ou após qualquer ocorrência real. Você revisa o seu PCE, né? Todo ano ou toda vez que acontecer alguma coisa. Tipo, a gente vai fazer o plano de abandono na escola, certo? A gente teria que revisar o nosso PCE, obrigatoriamente. Atualizar contatos e dados da equipe de emergência, porque como todo ano muda, então tem que atualizar os dados da equipe de emergência e tal. Eu acho que dá pra entender. Anexo 2. Mapa de rota de fuga e os pontos de encontro. Inserir planta baixa do local com rotas de fuga, extintores e hidrantes, saída de emergência, ponto de encontro externo. Pode ser um desenho simples ou mapa técnico dependendo do ambiente. Pode ser um desenho simples explicando a empresa ou os pontos de fuga, as rotas de emergência e tal, ou um mapa técnico que o técnico de segurança desenhou, fez a mão ali, papum, para vocês entenderem onde que é a saída de tais lugares. Anexo 3. Lista de contatos de emergência. Isso é obrigatório todos terem perto assim ou colado em algum lugar. Eu achei muito útil, informativo. Serviços. Aqui temos serviços de bombeiro, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, responsável interno e técnico de segurança. Telefone. Bombeiros 193, SAMU 92, Polícia Militar 190 e Defesa Civil 199. Observações. Bombeiros, emergência contra incêndio. SAMU, atendimento médico emergencial. Polícia Militar, segurança pública. Defesa Civil, apoio em desastres. 6.3. Combate inicial se seguro. Utilizar extintores adequados ao tipo de fogo. Jamais colocar-se no fogo, né? Quando o fogo estiver tipo na entrada e na saída. Não vai tentar passar pelo fogo. Se estiver na entrada, você vai tentar sair pela saída. Um combate inicial se seguro. Utilizar extintores adequados ao tipo de fogo. Tipo, extintor que é para fogo de eletricidade, ou extintor que é para fogo de água, extintor que é para CO2, porque a gente tem vários tipos de extintores e cada um tem a sua função. Abandonar o combate se o fogo se espalhar. Jamais faça isso, rapaziada, jamais faça isso. Jamais. Dá um toque, avisa, 193, mas jamais desce a área sem avisar nada, tá ligado? Jamais, não faça isso. E jamais colocar-se entre o fogo e a saída. 7 pontos. Treinamentos e simulados. A realização de treinamentos semestrais pela brigada e colaboradores básico. A gente teria que fazer plano de abandono sempre para tá treinando, tá colocando em prática os nossos PCE, né? E registro de cada simulado em relatório específico. Anexo 1. E essa foi a minha explicação sobre algumas coisas do PCE e espero que tenham entendido.